Bom, pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês, trazendo mais um vídeo de resolução de questões, agora com relação à ferramenta do Google, que é o Google Planilhas. O que a gente precisa lembrar é que essa ferramenta ela é muito semelhante ao LibreOffice Calc, que é uma planilha eletrônica, como também é muito semelhante ao Microsoft Excel, que tem a característica justamente de realizar cálculos e facilitar a nossa vida. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só executar aqui o nosso aplicativo. Pronto, já estamos aqui nas questões. Olha só. Questão 1. Assinale a opção que indica o recurso do Google Sheets que permite a criação de gráficos dinâmicos e interativos diretamente na planilha. Olha só, pessoal. Então, a questão pede o quê? A inserção de gráficos dinâmicos. Ou seja, esses gráficos eles vão ser calculados de acordo com o conteúdo da planilha, certo? Então, vamos aqui. Eu já deixei pré-pronta uma planilhazinha para a gente entender um pouquinho sobre ela, como é que ela funciona, né? Como é que essa planilha vai se comportar, ok? Então é o seguinte, vejam que aí eu já tenho alguns dados que eu inseri nessa planilha, certo? Eu vou agora selecionar os dados e vou criar um gráfico como a questão está solicitando. A questão pergunta como é que eu posso criar, qual é o recurso. Então, olha só, pessoal. Inserir gráfico. Olha aqui, ó. Essa opção de inserção de gráfico, vou só reduzir um pouquinho aqui ele. Automaticamente já criou um gráfico baseado nas minhas linhas e colunas. O gráfico que eu criei, por padrão, foi um gráfico de colunas. Pode ser um gráfico do tipo pizza, pode ser um gráfico de linhas, pode ser um gráfico de barras horizontais. Tudo vai variar de acordo com a necessidade que eu tenha com relação ao gráfico. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Esse pizza 3D. Tranquilo, pessoal? Então, o nome desse recurso é simplesmente Google Sheets, porque Sheets em português quer dizer gráficos. Tranquilo? Então, eu vou inserir um gráfico. Questão 2. Sobre a planilha eletrônica do Google, é incorreto dizer, né, o que está errado. Vamos pensar assim. Possui a funcionalidade de classificar dados em ordem alfabética. Olha aqui. Vou selecionar os dados dessa planilha que a gente está executando aqui e vou solicitar a ordenação dessa planilha. Olha só. Dados, classificar pela coluna A, que é onde estão os produtos, ordenados de A a Z, ou também conhecido como ordem crescente. Olha lá, minha gente. Automaticamente já foi tudo organizado de forma crescente. Então, a letra A, ele quer a incorreta, não é? A letra A está ok. Letra B. Não há como criar ou gravar macros até o presente momento. Vamos dar uma olhada?
e entender o que são macros. São procedimentos que eu posso armazenar para gerar automações dentro da minha planilha. Então, pessoal, ele está afirmando na questão que não há como criar macros. Vamos ver? No menu extensões, olha o que eu tenho aqui, ó. Gravar macro, certo? Então, é possível sim gravar macros, consequentemente, a letra B é a incorreta. Vamos para a letra C, né? Para a gente entender mais um pouquinho aí sobre ele. Possibilita a criação de tabelas dinâmicas. Vamos ver? No menu Inserir, existe a opção, olha lá, tabela dinâmica. Tá vendo aqui? É possível sim a inserção de tabelas dinâmicas. Permite inserir imagens. Vamos ver? No mesmo menu, temos aqui, olha, a opção de inserir uma imagem diretamente dentro da célula, como eu também tenho a opção de inserir a imagem por sobre as células, né? Em cima das células. E permite nomear funções. Ah, professor, posso dar um nome a uma função que eu queira? Pode. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, na opção de dados, tem ela aqui, a função. Funções nomeadas. É um recurso que permite eu dar nomes a minhas funções. Eu crio uma determinada função e vou dar um nome a ela personalizado. Ok? Então, a única alternativa que está errada é a letra B de bola. Vamos lá para a terceira questão. Um dos técnicos de tecnologia da informação da UniAmazon, Jefferson Bezos, recebeu da equipe de desenvolvimento dos sistemas uma planilha com dados de usuários do novo sistema de biblioteca da instituição. Dentro desses dados estão nome, número de CPF e endereço e-mail dos usuários. Bezos deve importar esses dados para a tabela de usuários do banco de dados do novo sistema, já que está pronta para ser populada. A única intervenção que Bezos precisa realizar nos dados antes de fazer a importação é com relação ao campo CPF. Na tabela do banco de dados, o campo foi configurado para receber dados com o comprimento exato de 11 caracteres. E, na planilha, o CPF foi digitado como formato de número, um formato que não contempla os zeros à esquerda quando eles são digitados. Dessa forma, na planilha, os números de CPF que começam com 0 não possuem 11 dígitos. Isso vai impedir a importação correta dos dados para o banco de dados. Considerando que não é possível devolver a planilha para que os dados sejam preenchidos de outra forma, que o software de planilhas eletrônicas utilizado pela UniAmazon é o Planilhas Google, identifique o procedimento correto a ser executado na planilha que fará com que os dados do CPF fiquem preparados para importação. Então, eu vou exemplificar para vocês na planilha esse problema e também vou aproveitar e já mostrar a solução. Vamos lá. Nessa outra planilha auxiliar aqui, eu vou digitar um número. Vou colocar aqui em B4. 000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se vocês olharem, eu tenho aí 11 dígitos. Porém, pessoal, por padrão, a célula ela é formatada para o estilo geral. Ou seja, quando eu pressionar Enter, ela vai identificar que eu digitei
um número e, por padrão, os números não têm os 3 zeros à esquerda, como vocês estão percebendo que existem na hora que eu digitei. Então, vou pressionar Enter. Viram que os zeros apareceram? Vou colocar um outro número de 11 caracteres, porém com 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Novamente, os zeros foram suprimidos. O que eu preciso fazer? Eu vou formatar essa célula. Veja que eu tenho vários tipos de número. Número de porcentagem, contabilidade, financeiro, moeda, enfim. Porém, existe aqui um número personalizado. Estão vendo? Formato de número personalizado. Cliquei nele. E eu vou definir que o formato do número que eu quero é este, ó. Com 11 caracteres ou 11 números. Porém, mesmo não tendo os zeros no início, esse formato de número personalizado vai permitir essa formatação. Olha lá. Automaticamente, as células foram formatadas para este novo modelo, onde eu vou ter 11 números, independente deles estarem com os zeros à esquerda ou não. Consequentemente, temos aqui, letra A, selecionar a coluna que contém o número do CPF e acessar o menu Formatar, Número, Formato de número personalizado e digitar a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros e depois clicar em aplicar. Acabei de fazer isso. Tranquilo? Então, tá tudo correto aí na letra A. Vamos agora para a questão de número 4, não é? Utilizando o Google Planilhas e aplicando a fórmula MED A2 até A6. Pessoal, essa função tem uma característica de fazer o seguinte. Ela vai calcular a mediana, certo? A função MED calcula a mediana. E a mediana é realizada, o cálculo da mediana é realizado de que forma? Eu vou ordenar os valores, por exemplo, 100, 120, 130, 140 e 150. Ok? Nesse caso, como eu tenho uma quantidade ímpar de valores, 1, 2, 3, 4, 5. O cálculo da mediana vai ser feito de que forma? Eu vou selecionar o valor central. Neste intervalo aqui, o valor central é 130. Ok? Consequentemente, questão 4, letra B. Professor, mas e se fossem outros, se tivesse mais algum valor, por exemplo, tivesse aqui o 180, por exemplo. Então, eu iria pegar os dois valores centrais, somar e dividir por 2. Aí eu teria a minha mediana. Tranquilo? Então, a mediana é calculada como? Se for uma quantidade de valores ímpar, vou ordenar os dados e selecionar o valor central. Se for uma quantidade de valores par, vou ordenar os dados, somar os dois centrais e dividir por 2. Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 5.
Na célula A1 de uma planilha do Google Workspace em português, está escrito em inglês Brazilian Court of Justice. Vou selecionar esse texto para a gente justamente levar lá para nossa planilha. Ele falou que está na célula A1, não foi? Então, na célula A1, deixa eu só apagar esses valores aqui, temos esse texto. Olha o que ele diz. Concursor posicionado na célula B2 para obter a tradução do texto. Então, pessoal, o comando da questão está justamente nisso aqui, ó. Para eu obter a tradução do texto na célula B2, eu vou até colocar ela aqui com uma cor diferente para a gente identificar. Olha lá. Certo? Na célula B2, eu quero traduzir aquele texto. Qual é a função que eu vou utilizar? Presta atenção, pessoal. Igual, toda vida que eu for iniciar qualquer tipo de cálculo, utilizar qualquer função, tenho que começar com um igual. Google Translate, quer dizer traduzir, vai traduzir quem? A célula A1. Ela está em qual idioma? Inglês. Eu vou traduzir para qual idioma? Português, Brasil. Então, a própria planilha do Google vai pegar o texto que está na célula A1, que está em inglês, e vai traduzir para português do Brasil. Olha lá. Automaticamente, ele já fez a tradução. Certo? Por exemplo, se eu colocar aqui uma outra palavra, home, automaticamente ele já traduz. Certo? Livro. Olha lá. Belezinha, minha gente? Então, a função que a gente vai utilizar é o Google Translate. Todas essas outras funções não existem. Só tem a Google Translate. Vamos agora para a questão de número 6, né? Questãozinha aí bacaninha. O aplicativo Planilhas do Google, em sua configuração padrão, está sendo utilizado por um usuário para elaborar uma planilha. Pelas células A1 e B5... Não, desculpe. Primeiramente, ele preencheu o intervalo delimitado pelas células A1 e B5 com valores numéricos. Olha só. Esses dados foram digitados aí. Certo? Depois, digitou uma fórmula matemática na célula C1. Essa fórmula matemática que está na C1 é exatamente essa daqui, ó. Finalmente, tornou a selecionar a célula C1 e fez um duplo clique de mouse sobre o quadrado que aparece no canto inferior direito, onde tem essa setinha. Esse quadrado que ele fala aí é a alça de preenchimento. Certo? Alça de preenchimento. Como mostrado na figura a seguir. Então, eu já reproduzi essa planilha aqui para a gente, olha. Ela já está prontinha aqui. Qual é o cálculo que eu vou fazer nessa primeira célula, na célula C1? Né? A fórmula que eu vou utilizar é essa. A1 vezes B1, dividido por A cifrão 1. Vamos lá.
A1 vezes B1 dividido por A, cifrão 1. Preste atenção que o A1, a primeira referência, ela é uma referência relativa, ou seja, quando eu copiar para baixo, imediatamente abaixo, ela vai se transformar na referência A2. Quando eu copiar para baixo novamente, A3. Para baixo novamente, A4. Para baixo novamente, A5. Tranquilo? Já essa outra situação, que é a mesma referência, porém ela está escrita de forma diferente. Eu estou me referenciando à célula A, porém, vejam que eu estou utilizando o cifrão. Esse cifrão está fixando o número 1. Então, ao copiar para baixo, eu não vou, de forma alguma, alterar esse valor. O que vai ser alterado será o das outras células. Então, quando eu preencho aqui, vai ser A1 vezes B1 dividido por A1. A1 é 2, B1 é 9. Dividido por A1, ou seja, 2 vezes 9, 18, dividido por 2, vai dar 9. Porém, pessoal, quando eu arrastar essa célula até a C5, né, que é o que ele está pedindo aqui na questão, olha o que é que ele diz. Ó. O valor que é obtido como resultado na célula C5 depois da última ação realizada pelo usuário, que é o clique na alça de preenchimento. Vamos lá. Quando eu copiar esta função para baixo, igual, mudei de coluna? Não, continua a mesma coluna. Aqui era 1, 2, 3, 4, 5. Vezes. Mudei de coluna? Não. Aqui era 1, 2, 3, 4, 5. Mudei de coluna? Não. Porém, o cifrão está fixando, congelando, mantendo. Ou seja, ele vai ser repetido. Então, vamos lá. A5 é 10, B5 é 5. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, eu vou ter o resultado de 25. Tranquilo? Então, vou voltar aqui. Letra C. Vou agora só refazer de acordo com o que a questão disse. Vou apagar aqui o dado, certo? E vou agora arrastar pela alça de preenchimento, para vocês perceberem como ficou. Olha lá. Viram que ficou exatamente o mesmo resultado? Só que a gente precisa entender como é que essa fórmula vai ficar escrita, né? Só para deixar claro, ela ficou igual a 5, que ela veio daqui para cá, né? A5 vezes B5 dividido por... deixa eu só... dividido por A cifrão 1. Ok? Então, o cálculo foi feito, no caso que foi feito, foi exatamente esse daí. Certo. Um estudo global publicado em 2017 pela revista científica The Lancet projetou que, se as tendências observadas na época continuassem até 2022, a obesidade em crianças e adolescentes de 5 a 19 anos superaria a proporção de pessoas com baixo peso pela primeira vez. Essa previsão agora parece certa se tornar realidade. A pandemia de Covid-19
acelerou em muitos países o quadro de obesidade infantil. Afinal, as crianças ficaram mais tempo em casa, sentadas e deitadas, geralmente na frente de uma tela. Então, ele trouxe uma reportagem, né, falando sobre os malefícios aí da Covid e pergunta o seguinte: sobre a utilização das ferramentas do Google, que são as ferramentas de escritório, né, para auxiliar o professor no cálculo do índice de massa corporal, o famoso IMC. É correto afirmar que, letra A, a criação de um formulário Google auxilia na coleta e organização dos dados das crianças. Perfeito. Esses dados vão automaticamente para uma planilha Google e o professor pode criar uma fórmula para o cálculo do índice de massa corporal de seus alunos. Então, o Google Formulários é uma outra ferramenta que tem no pacote de escritório do Google, vai captar esses dados. E o professor, posteriormente, com os dados que já estão inseridos em uma planilha, então o Google Formulários ele captura os dados e insere esses dados em uma planilha. O professor, como proprietário dessa planilha, simplesmente ele vai poder acessá-la e realizar o tipo de cálculo que ele precisar, de acordo aí com a necessidade dele. Tranquilo? Ele vai conseguir calcular quantos alunos tem na turma, ele vai conseguir calcular o peso médio, ele vai conseguir identificar quantos alunos e quais alunos estão acima do peso recomendado, enfim. Então, são várias informações que o professor vai conseguir colher através desses dados que vão ser inseridos pelos próprios alunos ou pelos pais nesse Google Formulários. Então, o formulário insere na planilha e a planilha vai mostrar as informações, inclusive através de gráfico, como a gente já viu anteriormente, né, numa das questões anteriores. Questão de número 8. Vamos lá para a gente... Estamos nos caminhando para as questõezinhas finais da nossa lista. Utilizando o programa Google Sheets, ou, que é em inglês o nome, né? Ou planilhas do Google, qual alternativa representa o resultado da fórmula? Pessoal, antes de mais nada, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, sum, que é a função soma em inglês, eu quero somar A1 e B1. Ok? Eu quero somar A1 e B1. Esses dois valores, o resultado da soma deles vai ser 11. 2 mais 9, 11. Mas, professor, o Google Planilhas que o senhor está utilizando está em português. Colocou a função em inglês? Foi. Mesmo colocando a função em inglês, o próprio Google Planilhas automaticamente já vai traduzir ela para português. Certo? Então, veja que a função aí já está em português. Se eu colocar outra função, por exemplo, average, que é a média, A1 e B1. Olha lá. Automaticamente ele já substitui pela função média em português. Tranquilo? Então, eu posso sim utilizar funções com nomes em inglês nas planilhas, mesmo elas estando em português. Então, vamos para o resultado, né? Aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é esta função, este cálculo. Vou colocar aqui de verde. De C1 até C3, preste atenção. C1 até C3. Opa, peraí que eu peguei até C4, desculpe. Vamos lá. De C1 até C3. Isso é o primeiro intervalo.
O segundo, o outro valor a ser somado é C4. Então, eu vou somar todos esses valores. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Mais produto. Então, vou pegar aqui outra cor, para ir bem diferente para vocês entenderem. O produto. Produto é a multiplicação de vários valores. Vários valores. Vocês vão ver que multiply é a multiplicação de dois valores e o produto de vários valores. Então, vamos lá. O produto de quem? B1, esta aqui, B3 até B4. Veja que o ponto e vírgula indica que é um intervalo contínuo de B3 até B4. B1, 3, vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Mais multiplicação, vou colocar aqui de laranja, multiplicação de A2 e A4. A2, quem é A2? Número 2. A4, número 2. Ok? A2 e A4. 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, o que falta agora fazer é realizar a soma. Vamos lá? Vou colocar aqui de verdinho. Quatro mais 27, 31. 31 mais 4, 35. Ou seja, letra D de dado. Tranquilo? Vamos lá agora para a questão de número 9, não é? Novamente, temos aí um exemplo de cálculo a ser realizado dentro da planilha. E vieram funções em inglês, vieram funções em português, então veio uma misturada. E pode, como eu já mostrei a vocês anteriormente, pode sim. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui temos uma função, que é a função se. Eu vou colocar ela em português, aí ela está em inglês, né? Mas eu vou colocar ela em português aqui. A função se, ela tem 3 parâmetros. Primeiro, a condição. Segundo, se essa condição é verdadeira. Terceiro, se essa condição é falsa. Entendido? Se, condição, verdadeiro e falso. Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver nesta função, eu vou logo separar aqui os dados, para vocês entenderem. Essa primeira parte, até o ponto e vírgula, é a condição. A segunda parte, de mínimo até o ponto e vírgula, é se a condição for verdadeira. E a terceira parte, se a condição for falsa. Tranquilo? Vamos resolvendo por partes. Preste atenção. If, que é o se, eu vou multiplicar A1 e A3. A função multiply, multiplicar, ela multiplica dois valores. A função produto permite a multiplicação de vários valores, certo? Então, vou multiplicar esses dois valores aqui. A1, que é o número 1, e A3, que é o número 3. Fechou? 3 vezes 1, aqui eu já tenho o resultado 3. Maior que 5. Preste atenção que eu já finalizei
a minha condição. Vamos agora para o valor verdadeiro, né? O valor mínimo entre B1 até B3. Preste atenção. De B1 até B3, eu tenho 3 valores. De B1 até B3, eu tenho 3 valores. Ok? Desses valores, qual é o valor mínimo? Já estamos vendo aí, né? 5. Ou seja, aqui temos a condição verdadeira. E por último, temos o valor máximo de C1 até C3. De C1 até C3. O valor máximo que nós temos aí é o número 3. Opa, deixa eu só trocar aqui que eu coloquei com outra coisa. É o número 3. Condição, verdadeiro e falso. Tranquilo? Agora eu vou responder. A condição pergunta o seguinte: 3 é maior ou igual a 5? Essa condição ela é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa, né, minha gente? Se ela é falsa, o resultado dessa expressão é justamente o número 3. Letra E. Entendido? Eu só fiz substituir os valores e depois calculei. 3 é maior do que 5? Falso. Essa afirmativa é falsa. Então, 9, letra E. Vamos lá para questão 10, nossa última questão dessa listinha de hoje. Utilizando o programa de Google Sheets, qual alternativa representa o resultado dessa fórmula aí? Pessoal, vejam que novamente ela traz a função se. Como eu já falei anteriormente dela, vamos agora direto para a resposta, não é? Olha só. Se a soma de A1 até A3, presta atenção, de A1 até A3, nós temos este intervalo, não é? Ficou quase em cima aqui do número. De A1 até A3, nós temos este intervalo. Qual vai ser o resultado da soma de A1 até A3? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 é maior que 6. Esta é a condição. Qual o valor máximo entre dois números, pessoal? Preste atenção. B1, ponto e vírgula, B3. B1 é quem? 5. B3 é quem? 7. Qual o valor máximo entre esses dois números? 7. Essa segunda parte é caso a condição seja verdadeira. Só lembrando, olha só, na questão anterior a gente trabalhou. Primeiro parâmetro é a condição, segundo parâmetro verdadeiro, terceiro parâmetro falso. Toda vida vai ser assim, nessa mesma sequência, certo? E por último, temos aqui o valor mínimo de quais números? C1 e C3. Entre 3 e 1, qual é o valor mínimo? 1. Fechou aqui o meu parênteses, né? Deixa eu ajeitar aqui. E esta última parte
é caso a condição seja falsa. Então vamos lá. A resposta correta é 6 é maior do que 6. Essa condição, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é falsa, né, pessoal? Olha aqui, ó. Ela é falsa. Ou seja, questão 10, resposta letra D de dado. Bom, pessoal, espero que eu tenha acrescentado mais algum conhecimentozinho para vocês, tenha tirado dúvidas, né, nessa resolução de questões e vou ficando por aqui. Em breve teremos mais blocos de resolução de questões e de teorias. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.